Boa tarde. Da gravação. Tá. Ahn, os arquivos. Primeiro item da reunião é a ata da reunião anteriores foram aprovadas pelo WhatsApp e todos os seus anexos. Você não quer vir, então? Vamos para o primeiro item, o segundo item da reunião, é a avaliação das propostas priorizadas. A gente tem um arquivo e o Vinícius vai dar para nós uns esclarecimentos. Deixa eu abrir. Isso. Você quer? Acho que dá para. Minha voz é alta. Não, é que o pessoal está online. Boa tarde, todos. O item 1 você não consegue ler lá? Não. Eu consigo ver por aqui também. Até quando a votação já acabou? Já. Eu não sei quais são os itens. Então, você tinha que entrar no orçamento de 10 milhões no orçamento técnico. Você conseguiu fazer a adequação para tudo 10 milhões. Então, acho que a gente pode ir pela ordem e analisar uma a uma, se todas estão dentro dos 10 milhões. Saber que ficou fora. A importância, então, por exemplo, a intervenção esportiva na Praça dos Ores. Essa foi uma das mais votadas. Então, nós já temos 3,5 milhões já. Mas foi readequado para quanto o orçamento da Praça Adelino Osório? Deixa eu explicar para vocês. Isso. Tá? Quando a gente vai passar esses valores, a gente tem que colocar uma estimativa. Normalmente a gente joga um pouco mais por cima, até porque dá para pegar todos os detalhes no primeiro instante. Dentro de todas as propostas, todas cabem dentro do orçamento. Tá? Então, por exemplo, tem essa de 3,5 milhões, se eu não me engano, eu acho que ela foi para 2.725.000. Assim, depois eu vou passar para vocês todos os detalhes, só que assim, a partir de agora, se todos estiverem de acordo, como foi mais votado, né? Foram todas mais votadas, né? O critério da secretaria era as mais votadas. Então, é o ranking das mais votadas. Então, o que aconteceu? As mais votadas foram a Adelino Osório, foram as duas praças da Chácara Santo Antônio, o CDC, mas o CDC não dá para mexer no orçamento porque é da Secretaria de Esportes e Lazer. Então, não está dentro da esfera da subprefeitura. O viaduto, aquela passarela, ela entrou para encaixe, né, do valor de orçamento, e a Stanislau, a Praça Stanislau no Campo Grande. Então, essas são as propostas. O que ficou fora? Ficou fora essa proposta da corrente libertadora, ficou Jardim de Chuva. os jardins de chuva ficaram fora. Então, E todas enquadram também esse valor. os brinquedos ecológicos, né? Uma fica de 6 no total. Porque ele puxou para dar os 10 milhões. E nós tínhamos 10 propostas, né? Sim. 10 propostas de áreas. Sim. Então, assim, né, a partir de agora, tem bloqueio de todos, assim, agora já projeto, como eu estava comentando com o nome, senhor, eu fiz o nome de tudo. É o seguinte, normalmente, como eu falo, Está aguardando. quem realmente Está aguardando?
Aí eu falo, olha, mas tem um ponto aqui, não acho importante, acho que poderia ter de outra forma, legal. Então, eu acho que isso é um momento de discutir. Agora, a única coisa que dá muito é assim, que todas as propostas estão pegando de 10 milhões. Tudo dessa proposta tem que vir de acordo com a proposta. Então, na proposta ele vai ter que ser um dinheiro. Isso é bom, doutor. O que eu vou deixar claro claro que realmente Está mostrando aonde? daí resultado. Só que eu não estou falando para vocês que aqui todo o recurso que nós temos dá para fazer todo o projeto, entendeu? E assim, e não vai diminuir, vou dar um exemplo para você, olha, eu vou apertar aqui uma situação para mim poder fazer outra. Negativo. E vai dar para fazer tudo, na gordura, exatamente. Entendeu? Então, assim, até porque o dinheiro é público, a gente tem que ter mais responsabilidade ainda, né? Da votação, aí vai comigo, é. É que E é isso que vai acontecer. Agora, assim, se porventura o valor não desce, pode ficar despreocupado, ia ficar pela ordem de você, da votação, entendeu? Trocando em miúdos, nós tínhamos 10 propostas e 10 milhões. Vai entrar os 10 propostas de conclusão dos 10 milhões. Aí. As 10 Sim. É porque, como eu sempre tenho que falar, como na verdade é uma estimativa, a gente tem que sempre colocar uma gordura, entendeu? Variou. Agora, É. Agora, qual que é o próximo passo agora, José? É o quê? É começar a fazer os projetos, entregar para vocês a planta, a gente olhar junto, principalmente quem é mais próximo. Olha, eu achei que ficou bom, isso daqui dá para melhorar. Ah, Vinícius, por que que não dá para fazer dessa forma? Ah, não dá por causa disso. Ah, não, dá para fazer, por exemplo, só. sim. Então, eu acho que agora é o momento da discussão. Agora, o próximo passo, agora, daqui em próxima reunião, acho que não sei se próximo eu vou conseguir entregar todas, mas eu vou fazer pelo critério. Vou colocar primeiro, sempre as ordens da votação. Vou trazer as plantas, a minha ideia é já trazer tudo já, entendeu? Ver se eu consigo fazer uma animação também, sabe, de vídeo, que fica bom, é legal, entendeu? Não, eu não sou cara. Não, e também tem outra situação também, né? Assim, quando a gente coloca isso daqui, vai entrar um processo de citação, entendeu? Não é o Vinícius que decidiu que vai gastar 600 bilhões, né? Se alguém tenha alguma dúvida sobre o processo licitatório, Vai estar, vai ter que ter, né? claro. Tem um lugar chamado Ibirapuera, vai lá e fala, olha, essa licitação é feita, por gentileza, vai lá. Se Deus quiser, meu nome tem. Sim. Então, está lá, exceto de semana cá, tem que ficar muito claro, porque é o outro o Vinícius não tem Nada vai combinar. nada que a gente não consegue mexer, não. Então, é por isso, porque a secretaria está produzindo.
Os demais, eles vão ter um processo SEI, que vai ser aberto pelo Vinícius. Exatamente. Ah, é super importante. Quer dizer, A tabela de materiais é de acordo com o Tribunal de Contas, sabe? É tudo. Tá bom. Tira isso. Eu não pego. a gente vai fazer uma reunião extraordinária nesse assunto. Vamos, isso se esgota. Não tem Então, reunião extraordinária para a discussão das propostas priorizadas. Projetos. Todo mundo de acordo? Ok, de acordo. Sim. Todo mundo tem direito. Foi um convite que colocou. Eu acho que merece uma atenção para ser ouvido. Foi ele que colocou, ele que propôs A gente vai dar publicidade, a gente vai pôr no diário. Todos estão ouvindo bem? Porque aqui está roncando. Eu Tô tô. ouvindo bem, boa tarde. Boa tarde a todos, só consegui entrar agora. Tá, primeiro. Boa tarde, a Márcia também não conseguiu entrar na reunião ainda. Tá indo. Tá, eu consegui entrar agora, viu, Tabacô? Mas tem gente que entra, tá automático entrar. E eu acho que o pessoal está no link errado. Não dá para você mandar? Peraí, deixa eu ver aqui. Você comprava. Eu tentei, consegui entrar agora, Tabacô. Porque a conta hoje está bem, né? Olha, a gente organiza, ok, né? Ela disponibiliza no Diário Oficial, né? E também no site da Prefeitura dele. Geralmente, aqui na Prefeitura, acha que eu tenho infantil. Ah, entendi. Então, eu não posso falar. Eu vou falar no site da Prefeitura. Ah, é da Sul, desculpa. Tá certo, é da Sul. Isso então, gente, fica acertado. Só referente ao início também tem mais uma luta, eu tenho. Não sei, tem como colocar os valores do material que está sendo utilizado naquela obra, porque uma quadra custa 2,5 milhões, Mas é isso. Você não entendeu, então eu vou repetir de novo. Você dá realmente só estipulou e jogou na frente, entendeu? Claro que o valor é muito menor. Claro que o valor é muito menor. Não, mas. Olha, de verdade. Que bacana. Então, o Vinícius esclareceu que, na verdade, o orçamento, falando de palavra bem clara, é um chute elegante. Exatamente. Ele não só conseguiu chute. Agora, abrindo o processo C, vão ter as planilhas e a discussão. Olha, eu considerei no memorial descritivo que vai ter
Só você esse mesmo exemplo da praça. Vai ter lá uma quadra, uma arquibancada, e você tem uma se todo mundo... E vai ter abertura também, porque quando entregar o projeto aqui, a gente vai ter tipo, olha, queria mudar isso, daqui é importante, porque nem eu eu falei agora, na verdade, quem produziu isso aqui foi você, Simone, não foi eu. A gente está com duas salas. Tem gente nas duas salas. Tá uma bagunça. Eu não sei se todos estão, mas não está saindo o áudio um pouco truncado, gente. Está me ouvindo? Tá Tá horroroso saindo o assim áudio. O áudio muito fanhoso. o áudio está Não quebrando. é, gente. o engenheiro tem muita dívida. O material de construção está muito caro. Vai. Vai vendo. Então, sim. Discutir e questionar os projetos. O palco. E o palco não é atendido no novo projeto. Com certeza. Então, acho que tem que ter esse regulamento. Tem que vencer, assim, né? Ainda isso, exatamente. A pessoa tem interesse, vai ter voz. Vamos lá. Próximo. Então, Vinícius, a gente vê com você, então, a Barça. Tipo assim. A ideia é discutir todas as propostas, talvez um dia, não sei se vai dar tempo, aí a gente pode ver também, e ao mesmo tempo também está de prazo, que assim, quer dizer, não é um material que fique bem fácil para você fazer uma planta, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, Vinícius, eu acho assim, a minha preocupação, não sei se todo mundo vai estar de acordo, mas a gente não pode demorar muito, porque nós temos que fazer ainda esse trabalho junto com a CEPLAN para avisar que os outros projetos também vão subir. Então, eu acho que assim, sabe aquela coisa do ótimo inimigo do bom? Vamos fazer uma coisa que dê para todo mundo entender e depois capricha, né? Porque para a gente poder entender, porque a gente tem essa tarefa ainda de tentar entender como é que vai subir isso lá, mostrando que as outras propostas também serão contempladas. Pode ser? Então, assim, É o seguinte, hein, que o ano que vem, as propostas, uns 15 dias. pessoal, a proposta. 10 dias, né? Eu te passo gentilmente a tua. Pessoal, eu acho A gente seria bom ser daqui a uns 20 dias a próxima, essa reunião extraordinária. Um mês. Aí, a gente pode explicar que os orçamentos estão sendo revistos e que pode ir para ver qual o caminho, né? Acho que dá até para mandar o nome. 20 dias, então? Olha, eu vou começar agora, então. Pessoal, ficar com Deus, tá? Se for alguma dúvida aí, todo mundo tem meu telefone também, pode chamar, tá? Claro que eu demoro um pouco para responder, mas eu tento responder todo mundo o mais breve possível, tá bom? Amanhã te mando a planilha. Combinado. Tá Tchau, pessoal. Posso? Pode. Boa tarde a todos. Eu sou Viviane Procópio, supervisora de assistência social aqui de Santo Amaro. Me convidaram para essa reunião porque a gente tinha alguns esclarecimentos. Nós recebemos um ofício dessa comissão de... Vou pegar aqui. Acho que a gente pode ler rapidinho a resposta. Eu já inseri no SEI, nós abrimos um processo SEI.
para tratar dessa demanda e o Centro POP, que está aqui representado pela Ailsa, que é a minha coordenadora do Centro POP, responder. Então, vou responder o que a gente colocou lá no processo 6. São Paulo, 3 de setembro de 25. Em resposta ao solicitado no documento, aqui é o número do documento, segue abaixo as devolutivas. A primeira questão é qual o novo local para onde foram transferidos os serviços do núcleo de convivência da rua Desembargador Bandeira de Melo, número 364. Os usuários foram encaminhados para outro serviço de acolhimento na rede socioassistencial, onde podem tomar banho e fazer as refeições. O núcleo de convivência permanece fechado até segunda ordem. Segunda questão, como atender demandas e necessidades de implantação de centro de atenção psicossocial, CAPS, banheiro 24 horas. A demanda por CAPS deve ser encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde. Já a necessidade de banheiros públicos pode ser tratada com a Subprefeitura de Santo Amaro, que é responsável pela gestão do local, em conjunto com a Secretaria Municipal das Subprefeituras. Ponto de água potável. A instalação de pontos de água potável é de competência da Subprefeitura de Santo Amaro, pode atuar com parcerias com a Secretaria Municipal das Subprefeituras e a Sabesp. Ampliação do Atende, que é um serviço nosso, de 95 vagas para 300 vagas, no distrito do Campo Belo. O edital para reordenamento do Atende foi aberto e prevê a criação de novas vagas em outro local. A distribuição das vagas será de 70% para homens e 30% mulheres. O serviço atual conta com 84 vagas, sendo 68 masculinas e 16 femininas. Isso é a resposta do que nós recebemos de vocês, né? Os questionamentos. Daí eu trouxe o edital do CA Aeroporto, que é a substituição do serviço que nós temos no Atende, que são os containers. O edital já está aberto, as datas é um cronograma, que vai do dia 27/8, quando a gente iniciou o processo desse novo edital. O outro edital, só para a gente complementar, deu prejudicado por conta de questões processuais, né? Então, a gente teve que abrir um novo edital para o mesmo serviço, para a transferência do mesmo serviço, e a gente gostaria que ele fosse no mesmo prédio da qual a gente já tinha feito uma busca, e a gente precisa ressaltar como é difícil conseguir imóveis na região, para a gente implantar os serviços. É muito complicado conseguir imóvel. Então, a nossa data vai de 27/8, quando foi aberto, né, quando foi autorizado por SMART, para a nossa secretaria, para que a gente fizesse a instrução do processo, e a partir, 27/8 até 17/10, o processo, ele é instruído. A partir de 22/10 até 11/5, a gente recebe as propostas, analisa, publica no Diário Oficial, e daí a gente dá seguimento para a implantação do serviço. A questão nós temos esse cronograma que diz muito bem que ele pode ser alterado se a gente tiver alguma complicação aí no meio processual, falando. E tem mais uma questão. Me parece que o imóvel que a gente tinha, que é aquele antigo prédio da aviação, da Escola de Aviação, não vai ser mais possível o serviço ser implantado lá naquele endereço. Então, a gente já começa esse edital com essa questão de procurar outros imóveis, que sejam compatíveis com o serviço e tudo mais, seja na localização adequada. Então, a gente já está começando esse edital com essa questão. Por quê? Eu escutei em outras reuniões a respeito da outra supervisora que me antecedeu, mas ela deu prazos, né? Então, esses prazos aqui, nós da SAS, o Centro POP, a gente instrui o processo dentro da legalidade, mas algumas coisas fogem do nosso escopo, da nossa competência, né? Então, os prazos aqui, a gente pode reorganizar esses prazos, isso é possível, e a gente tem aqui essa abertura para fazer isso, e contando que a gente consiga um imóvel. Né? Então, a gente sabe que lá não é o lugar mais adequado de estar, precisa sair de lá por todas as questões de incomodidade com a vizinhança. Eu tenho outra reunião na quinta-feira para tratar disso também, levar esse cronograma com as escolas ali do entorno, as escolas particulares. Só que algumas coisas fogem da nossa atuação. Então, assim, o serviço, né, a OSC já está procurando outros imóveis. Eu já me disponho aí a visitar imóveis. Se vocês tiverem também conhecimento de algum imóvel daquela região para indicar, fiquem à vontade para fazer isso. E eu quero que até dezembro a gente tenha esse serviço transferido para um lugar adequado.
Isso é do Atende Quatro, ainda vou falar do outro serviço, porque são 2 serviços, né? Isso está linkado com o que vocês me pediram naquele ofício, dos questionamentos que vocês fizeram. Então, para onde a gente está mandando essas pessoas no entorno aqui do núcleo fechado, né? Tem os serviços que já funcionam, que é o Atende, lá os containers. A gente tem o CA aqui da Suzana Rodrigues, né, Ailson? E O que é o CA? CA, qual o CA, né? CA 24 horas, da Suzana Rodrigues. Temos o Atende, É Centro de Centro de Socialização. Acolhimento. Ele atende a toda a subprefeitura? Não. Ele atende assim, tem um sistema de vagas chamado CEPAS, né? Então é aberto às vagas. Ele atende o nosso território e se sobrar vagas, porque isso é bem difícil acontecer, é aberto na central de vagas para que outras regiões também aproveitem as vagas que são remanescentes. Isso tem um controle feito, tem um sistema que controla, né? A mudança de endereço é do Atende 4. E temos mais um equipamento já está em fase final de implantação. Eu só não tenho a data oficial, porque isso depende da OSP me passar, mas já está em fase final. Já foi liberada a verba para implantação, que é na Sequeira César, é outro CA, Sequeira César, número 290. Esse já está em fase final de implantação. O centro de acolhimento, ele substitui o centro de socialização? É a mesma coisa, não? Você quer vir aqui explicar um pouquinho aqui para eles? O centro de acolhimento e o centro de socialização de adultos é a mesma coisa? Então, dentro do serviço de acolhimento, tem um centro de socialização, que é o que o desembargador, que fechou o desembargador, e era só socialização, que a gente fala de convivência. É um núcleo para convivência. Como ele foi fechado, no serviço de acolhimento, ele tem essa parte dia, né, que ele atende noite e dia. Então, por isso que diz que é 24 horas. Porque eles pernoitam e dormem. Eles podem usar o banheiro 24 horas. Sim, na verdade, sim. A fala da Ilsa ficou mudo. Porque os centros de acolhida, eles são temporários. Para ser temporários, somente para pessoas se organizando. São pessoas que teve alguma situação e acabou ficando em situação de rua. Então, é acolhido, tem esse serviço para ele organizar a vida. Então, como a maioria dos nossos usuários agora, que eu acho que vocês já perceberam, os nossos usuários não são mais aqueles que perdem o trabalho, perdem a casa e vêm para a rua. Os nossos usuários são aqueles agora que rompem o vínculo com a família, vêm para a rua e acaba ficando na drogação, né? Ele acaba ficando na rua por muito mais tempo. E aí, quando vai para o serviço de acolhida, ele não consegue se organizar por conta da drogadição, por conta do alcoolismo, Quebra dos hábitos, né? Familiares. Dessa questão de alcoolismo e drogadição, ele também acaba tendo uma questão mental, e aí acaba ficando muito tempo no nosso serviço, porque para se organizar a vida, para arrumar um trabalho, se organizar para sair. Então, isso não está sendo tão fácil de trabalhar. O centro de acolhida tem em cada bairro? Precisa em cada bairro ter. A gente tem 1.900 pessoas em situação de rua na subprefeitura. Em todos os bairros, não. Tem que ter. É isso que a gente está pedindo, que as pessoas sejam acolhidas, cumpra-se a lei, a Constituição, que garante assistência social a todos. Então, nos bairros que a gente não tem o centro de acolhida, a gente não tem um serviço como esse, né, de convivência e de acolhida ali para eles pernoitarem, a gente tem a central de vagas e a gente tem o SES, que é o serviço especializado de abordagem, né? Eles fazem os territórios, a gente tem o nosso SES, o nosso território que faz Santo Amaro, Campo Belo e Campo Grande, e aí eles ofertam as vagas, só que a gente tem que lembrar que tem pessoas que eles não aceitam e a gente não pode obrigar, a gente não pode pegar na mão deles e falar, olha, você vai para o nosso serviço porque é melhor para você. Eu falo isso por experiência própria, eu tenho 6 meses atuando como supervisora. Eu já fui inúmeras vezes com a equipe do Silvio, com eles que estão aqui, e com o Silvinho, fazer as abordagens, porque veio uma determinação lá de cima do gabinete para que a gente acompanhasse as abordagens. Então, a gente vê, a Sabrina está aqui também, que é da saúde, que muitos deles não querem. Então, a gente faz o que a gente consegue fazer ali. A gente tem todos os dias na rua o SES ofertando vaga para eles. Se não tiver no nosso território vaga,
serviços estão lotados, não tem? A gente vai procurar vaga onde tiver na cidade e a gente leva essas pessoas. O SEAS leva. Só que às vezes não tem vaga para todo mundo, isso é fato, não tem vaga para todos. E mesmo quando a gente oferta a vaga e a gente consegue a vaga, muitos deles não querem. Mas o centro de socialização que fechou não abriu outro na região da subprefeitura de O Pé. que acontece? Ali tinha, vocês sabem, né, porque veio muitas demandas de vocês também da incomodidade que tinha com os comerciantes, né, com as pessoas que transitam ali naquele lugar, não era o lugar mais adequado para eles, o lugar ali onde funcionava. Então foi teve toda essa questão. E aí a gente fez um levantamento, a Smarts fez um levantamento. Quantas dessas pessoas estão inseridas em outros serviços? E a gente entendeu que tinha pessoas que estavam ali naquela convivência de dia que já estavam vinculados a outros serviços, que já tinham E aí, o que acontece? Muitas dessas pessoas que aceitam o acolhimento, elas já podiam ir para outros serviços. E os que ficaram dessa quantidade, a gente foi direcionando para os outros serviços. Mas abriu outro não. Não. Isso nós estamos fazendo agora com esses 2 serviços, né? Não abriu outro. Foi. Sim. Todo mundo quer. Isso. Mas a clientela está aumentando. Claro que não. Aí, ela está perguntando o que é feito, qual é o trabalho que é feito para direcionar essas pessoas para a organização e conseguir retomar a vida delas, né? Tem assistente social, tem psicólogos, né? São pessoas formadas que estão ali trabalhando com essa população. Né? Não é fácil trabalhar com essa população. Eu sei, né? Eu sei. Tá? É para eles se organizarem. Primeiro vem o pontual. O que eles precisam no momento? Uma cama quente, alimentação, repousar a cabeça, né? E sair do fluxo do uso. Eles entrando dentro do serviço, que já vem acompanhado do pessoal dos CES que está na rua, e o consultório na rua, que já olhou a situação desse usuário, como que está a saúde dele, e aí ele entra dentro do serviço. Quando ele entra dentro do serviço, a primeira coisa que ele tem que fazer é passar com o assistente social. A assistente social vai entender a situação dele, por que ele veio para a rua, qual é a situação que ele está, se ele tem benefício, se não tem, se ele tem problema psicológico, se ele tem um problema com a droga agravante a ponto de internação, e se ele quer essa internação. Então, isso é um trabalho de formiguinha. Estando com ele todos os dias e tentando ali ajudá-lo a organizar a vida. Sim, e isso sabe que o outro tem feito. Tudo depende do ser humano. Se ele quiser se organizar, que a maioria deles não quer, né? A gente consegue. Se ele não quiser se organizar, não tem muito o que fazer. O que a gente vai fazer? Ali no dia a dia, trabalhando com ele. Hoje você se desorganizou, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí ele organiza de novo e vai indo. Isso, querendo ou não, para o pessoal que está de fora, que não trabalha com essa situação, parece que é um trabalho, sabe, que não tem atividade. Isso bateu, né? Mas, hoje eu faço outros projetos. Mas o que eu não consigo entender é qual o trabalho. Hoje, por exemplo, eu vejo, faço aqui em Santo Amaro. A impressão que me dá, é triste falar, que aquilo lá é um depósito. Eles vão para lá, depois eles saem, eles voltam. Eu não consigo ver hoje quais são as políticas. Politicamente, eu não é esse trabalho da social, da psicóloga, não é esse, não estou criticando. Qual é a política pública? O que o Estado está fazendo para efetivamente tirar essas pessoas da rua? Que tire 50 por mês, não precisa tirar os 1.900 que ele falou. Mas qual é? Eu não consegui enxergar qual trabalho o Estado está fazendo para tirar essas pessoas da rua. Então, é isso que eu perguntei, porque, assim, ter só um local
Eu acho que é essa que é a intenção. Mas existe um trabalho. Ah, Maria, Tem duas questões, né? Sim, eu acho que sim. Acima, pode fazer isso. Foi voluntário da ONG Porta Aberta, nós tivemos até esse o pote. projeto Pote. Então, é uma saída, porque ali eles têm a formação, tem o trabalho e eles recebem. Então, eu acho que quando você fala, né, para quem não está fazendo nada, eu acho que tem essa. Mas são 100 vagas. E a gente tem 600. Mas são 90 mil. Já tem em todo o bairro. E no bairro Campo Belo, temos 600 pessoas em situação de rua. Então, precisa um pote para 600 pessoas. E precisa sempre de convivência. Vai render, vai render, complexo. Na verdade, eu vim para receber o que a gente está fazendo, né? Isso. O pessoal está levantando a mão aqui, acho que é interessante até para alguém tirar umas. Vai tirar. Senhor, o senhor tinha. Ela não terminou, a Maria não terminou. Porque elas não estavam sendo atendidas nem no atende, só adultos. Então, eles não tinham onde tomar banho, onde se alimentar, as crianças moradoras de rua, né? Nós temos a senhora fala lá no Campo Belo, é. Roberto Marinho. E assim, a gente até propôs na época, na Praça Demir tem uma área ali que consultavam que a Lucia até se interessou em fazer aqui um atendimento. Não seria para dormir, mas seria pelo menos um lugar para dormir e receber essas crianças quando eles vão para a escola, né? Então, eu queria saber, hoje, nós estamos falando de adultos que estão morando na rua, e as crianças aqui na nossa região estão sendo atendidas? Sim. Eu vou deixar a responder falar, porque Salem, sim. Peraí, levanta aqui. Fala. É só para quem tem gente na live e não consegue escutar. Isso. Boa tarde, meu nome é Sabrina, eu sou enfermeira e professora na rua. Muitos questionamentos, a gente trabalha em enfermagem, pessoal do serviço aqui, e respondendo a questão de saúde pública, está sendo feito. Como a Ilza explicou o fluxo, nós, como parte de saúde, nós estamos fazendo encaminhamentos para essas pessoas, para a parte de internação, para quem quiser internar. Para quem não consegue, a questão do núcleo era muito fundamental, porque tem muita gente que não está bem em centro de acolhida. Acontece que a presidente do centro de acolhida tem isso verificar. Então, o número de convivência é longo, porque eles passavam o dia lá, eles conviviam com outras pessoas que ficavam menos tempo na rua em uso, e à noite voltavam para o serviço. Mas é o que a Bia falou, vocês ele está colocado em um lugar, mas ele vai em outro. Questão de convivência, questão de amizade, ou aplicativo, seja aplicativo. Não é obrigado a ficar o dia inteiro lá preso dentro do serviço. Nós, quanto saúde, o que a gente está fazendo? A gente faz roda de samba na praça para poder incentivar eles a fazer. Coleta de teste rápido, coleta de teste de escarro, entre eles, a gente poder ter a oportunidade de conversar com calma, que às vezes na corrida do serviço a gente não consegue, para entender a demanda desse paciente, a gente tem intimidade com um profissional, um tempo com outro, então ele consegue se abrir, a gente consegue ajudar ele a se caminhar, se organizar, fazer volta para a família. Outra vez a gente caminha com pote, a gente tem parcerias com outros lugares, então a gente faz futebol aqui no Jorge. A gente fez uma parceria agora com o Rodrigo, que a gente vai começar a explorar, porque ele tem lá no CDC. Isso. Então, a gente vai fazendo parceria com os lugares para poder incluir essas pessoas no meio social e eles poderem fazer a diminuição do custo. O SESC também, a gente já tem uma parceria boa com o SESC, que cede ingressos para a gente levar eles para o teatro,
peça de cinema, enfim, outras atividades no SESC. Então, quanto política pública, a gente está trabalhando assim, esse trabalho de formiguinha, uma política cada vez, com tempo, para a gente poder organizar, mas é o que o Tabacão falou, são 600 pessoas em situação de rua. Depois do fechamento do núcleo, houve um aumento gigantesco do uso e da quantidade de pessoas na rua. Em relação às crianças, aqui em Santo Amaro, a gente não tem grande quantidade de criança. Na Roberto Magno, a gente já tem um pouco mais de crianças. Aqui a gente tem a gente tem muitas famílias de passagens. As crianças da Roberto Magno são da ocupação. Não é crianças que estão na rua. Porque já, né? Na Avenida tem crianças. Então, mas são crianças da ocupação, não é crianças que estão não, elas não estão em situação de rua. Na Bandeirante é uma família que a gente também já tá fazendo reuniões por conta disso. É uma família que ela tem casa, ela nem do território é. Como vai chegando, Natal, aí elas se colocam ali para fazer manguear, como eles falam, para pedir. Então, isso, e assim, a gente não pode trabalhar com eles porque eles não são em situação de rua, né? Eles têm casa. E assim, aí vai muito da sociedade. Se a sociedade dá, é um lugar para mim, é onde eu vou continuar. Tanto é que vocês veem que vai aumentando as barracas. Tem uma, duas, daqui a pouco vai aumentando. Claro que se eu dou para uma barraca, dou para duas, vem mais gente, porque Aqui é bom. o campo é fértil, né? Então, eles vêm. Então, não são em situação de rua, então não tem como nós trabalharmos com eles. Nem a assistência consegue. Quando não é criança sozinha, assim. Sai, sim. As crianças mesmo, a maioria delas estão acompanhadas com os pais. Isso. Uma campanha não é dinheiro, não é dinheiro, é tempo, atenção, só esse tipo de coisa. E eu acho bem interessante para esse estado. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte: fechou aqui o centro. O pessoal, muita gente migrou para o Campo Belo na frente do Atende. E o que está fazendo? A GCM está lá, indo lá e batendo no pessoal que está na situação de rua. Eles vão para onde? Não pode ficar em Santo Amaro? Não pode ficar no Campo Belo? Eles tomam a barraca. Então, Tabacão, posso falar agora? Assim, Eu também tenho uma dúvida, igual o Tabacão tem, né? Só que quando lá chega, eles não são cortês, são pessoas gentis. E teve um acontecimento recentemente, que para mim foi o ó, quando eu falo foi o drástico, no qual um cadeirante, uma pessoa que está numa situação de mobilidade mínima, até presente, se alguém quiser conhecer, tem uma barraca, e ele estava com dificuldade de se ajeitar. Mesmo com pessoas tentando ajudar a barraca dele, estava com dificuldade. E ele começou a ser mais grosseiro, mais enfático na sua acreditar. Só que quem tem treinamento e competência para lidar com ele, tem que ser a GCM, não ele com a GCM. Independente do que ele tenha dito, e pelas condições físicas dele. Ao máximo de um vulnerável, eu poderia falar. Você sempre tem a convenção de que ele está colocado. Não, ele está outro. Você viu isso? O que você fez em relação a isso? Filmamos. Isso daí deu comentário, só que a GCM vai tipo. Mas você mandou essa. Tá, tem que dar comunidade ainda. Eu acho que é legal a gente compartilhar essas coisas, mas se a gente vê coisas desse tipo, por exemplo, não está no poder da assistência, eu acho legal compartilhar. E vocês, como munícipes, né, como conselho, visualizam essas coisas e não mandam essa demanda para algum lugar, essa denúncia, não tem como isso mudar, gente. Não adianta, é só falácia. Desculpa, é só falácia. Claro, não é importante.
É importante, não só estou sinalizando quando isso acontecer de novo, porque eu, como munícipe, eu vou fazer isso. Se eu ver alguém sendo agredido, eu vou lá, eu falo para as pessoas, né? As pessoas reclamam no trem, no transporte. Você fez no 56? Você abriu um protocolo? E se a gente não fizer nada, nada vai mudar, é só falácia mesmo. Com respeito, claro. Ninguém vai saber. As pessoas que podem resolver não vão fazer. Exato. Uhum. Sim. Não, é importante, desculpa, não estou invalidando, só que a gente tem que direcionar para o lugar correto. É legal compartilhar isso aqui, que a gente vai ter um olhar em conjunto sobre isso para fazer mais, mas eu acho que é direcionar as nossas questões, aquilo que cada um de nós vai encontrando por aí, para o lugar certo. Então, liga no 156, se informa aonde você enviar a denúncia e faz isso formalmente, porque senão a gente não muda nada. Mas funciona. Faz uma denúncia sobre o meu trabalho, para você ver se eu não vou se eu não vou responder para isso processualmente, gente. Tem mais gente perguntando. Certo? Eu quero fazer uma observação aí, Tabaco, pode ser? Então, a gente está de mãos atadas. Quanto é? Mas não pode uma denúncia mesmo, ou as imagens que eu tenho da roupa, esse evento, hoje eles não, né? Talvez não façam uma organizar. Eu posso ter certeza que não façam uma organizar. Porque a Gente, nós vamos só. Referente ao DCM, a gente entendeu. Mas você tem alguma dúvida referente ao que elas estão aqui falando, tudo mais? Não, dúvida não. Eu quero colocar uma questão aqui, né? Aqui. Vou tentar ser o mais breve possível. Você está aqui a questão de muita recusa, se o amigo de rua, aí ele vai no centro de acolhimento, certo? E assim, eu ouço falar, já vi uma tese do que está correndo dentro desse centro de acolhida, roubos permanentes, os moradores em situação de rua. O que gostaria de propor? Transformar para cada um que fosse pousado aqui em centro de acolhida, transformar para cada um deles. E já que tem uma força coletiva vai chegar 5 horas, 6 horas da manhã, botar o pessoal para correr, eu acho que deveria ter uma força também para fiscalizar todos esses povos dentro desses centros aí, entendeu? Até para tentar diminuir de alguma forma a recurso desse pessoal aí para os centros de acolhida. Aí a gente vai identificar os motivos os demais motivos pelos quais eles recusam, certo? E a gente vai olhando isso aí. E assim, eu não sei se existe algum protocolo, falar se existe mesmo assim, alguns treinamentos pessoal, alguns protocolos da parte da GCM, para lidar com esse pessoal, assim, para não chegar em qualquer jeito, nós vamos falar de uma forma para eles, para ir embora, de qualquer jeito, assim, porque assim, eles são agentes de segurança, assim, eles têm uma segurança demais. Será que também não seria interessante algum outro profissional está junto da manhã, assim, essa retirada desse morador de rua, para que não haja assim, ações excessivas e desnecessárias, porque afinal de contas, pelo menos a quantidade de momento para isso para a sociedade. Obrigado. Você queria falar? Vai responder? Quando eles vão do serviço, e assim, são muitas pessoas. E o RH ele é pequeno, é o que já está colocado na política, é o que coloca de RH. Então, assim, quem quer roubar, ele rouba. Você entendeu? Ele vai roubar. Porque não existe aquele negócio, vou ficar 24 horas aqui em cima do armário. Tem muita coisa para fazer dentro do serviço de atendimento. Tem muita coisa.
Então, não dá para ficar guardando, tanto é que quando eles entram, eles passam com a assistente social conversa com eles, já passa qual é os procedimentos dentro do serviço, já diz. Cada um, porque nós, quando acolhemos, nós falamos assim, ó, você só pode entrar nesse serviço se você tiver autonomia. O que é autonomia? A pessoa ter consciência do que é teu, e tomar o seu banho sozinho, andar sozinho, resolver as suas coisas sozinho. Porque, gente, o serviço, ele é um serviço temporário. É para a pessoa se resolver. Quando a pessoa não tem autonomia nenhuma, ela vai para a INPI, porque ela está ruim e a gente encaminha para lá. Quando é idoso, já tem outra questão. O idoso já tem um outro RH, já é uma outra, um outro olhar. Então, o serviço de acolhida para masculino e feminino, a pessoa tem que ter autonomia. Se você tem autonomia, cuida das suas coisas. Então, assim, quem quer roubar, ele roubar. Aí só que roubou. Não. Se você cuida da sua. Ficou sem som. Não estamos ouvindo nada, está sem som. Também não estou ouvindo nada. Caiu minha conexão, voltou, mas não estou ouvindo nada. Eu não estou ouvindo só vocês falando. Está me ouvindo, Silvana? Não. Eu estou te ouvindo, sim. A Lindy também eu ouvi, só não estou ouvindo quem estava falando com a gente. Eu também estou ouvindo. A reunião foi pausada por eles, por isso que a gente só escuta entre nós e não escuta eles. Por eles também. O presencial? É, porque o presencial, eu não tinha uma moça falando aí, a Márcia, não sei, da assistente social, e a gente não está escutando mais o que ela está falando. Entendi. Já que foi pausado para a gente, eu entrei agora, boa noite, sou a Ana Cláudia. Eu não consegui entrar no link. Vocês sabem se já falaram sobre o orçamento que ia ser passado a respeito dos projetos aí que foi solicitado na reunião passada? Vocês ouviram alguma coisa a respeito? Falando do projeto da praça? Isso, os projetos lá. Primeiro, só que a audição estava muito ruim, eles não fizeram uma contextualização, eles começaram a falar tudo um em cima do outro, começaram a discutir lá entre eles e no fim do dia não se sabe o que ficou definido. Eu, inclusive, botei no chat.
Porque eu estava pedindo uma explicação maior de se foi aprovado o orçamento e se foi para qual praça e qual projeto, mas ninguém respondeu. Já foram 5 aprovados que passaram na votação. Os 2 que entraram em questionamento, que foi o que eu questionei, o espaço PET lá, que eu fui a responsável por criar o espaço, corri atrás do recurso, o espaço custou 98 mil reais e para reformar está custando 600 mil. E o outro espaço que fica bem atrás do espaço PET, que teve um investimento recentemente de 400 mil reais, está lá para 1 milhão de reais para pintar o muro e colocar um portão. Então, foram esses, a gente queria o detalhamento e pelo que vocês estão falando, então, o povo, ó, ficou a linha aí, né? Não dá para ouvir, precisa pedir não deu para explicação, ouvir direito porque a não reunião. ficou claro. Não tem que trazer transparência, clareza. É dinheiro porque no começo dá licença um pouquinho, no começo da reunião, é igual ela falou, todo mundo começou a falar, um falava, outro falava tudo junto, e a gente não entendeu qual o desfecho dessa situação desses projetos. Entendi, mas o agente público aí, a pessoa que estava responsável por trazer essas respostas, saiu da reunião? Saiu. Ele levantou, parece que ele saiu. Pelo menos deu a entender de que ele saiu e entrou outra pauta. A única frase que eu consegui entender é que estavam disponibilizando uma verba de 10 milhões para esse projeto de praça, só que ninguém conseguiu explicar absolutamente nada. Então, o som estava muito péssimo. Essa resposta que nós estávamos buscando, e assim, todos nós aqui estamos em reunião, estamos discutindo o assunto, o cara não pode simplesmente sair aí, não. A gente público sai e não dá resposta para a gente, como cidadão? Não pode, né? Gente, os 10 milhões total que a subprefeitura está disponibilizando para todos os projetos. Sim. São 10 para todos. E os valores que foram aplicados ali, que teoricamente serão aplicados, são esses aí que estão sendo questionados por nós, né? E aí ele ficou de refazer esses orçamentos. Mas a gente não conseguiu entender o que foi feito, se diminuiu, se não diminuiu, isso a gente não conseguiu saber. E não tem nenhuma resposta para a gente? Só isso? E aí, qual o prazo? O que eles falaram? Nada? Só tá nós conversando, cadê todo mundo? Eu acho que tem que dar essa resposta é o Tabacol, né? Não é ele agora que está à frente de tudo. Então, como a gente não ouviu no começo, eu acho que poderia voltar essa pauta, porque ninguém escutou direito o que foi feito. E eu gostaria que vocês ajudassem aí na solicitação dessa pauta, porque a gente não pode deixar sem resposta, a gente não pode ficar, é dinheiro público, a gente vive numa região que está precisando de tanta coisa, de tantas melhorias, não que esses espaços não mereçam e não precisem de reformas, de tudo, mas que seja de forma justa, o valor correto aplicado, não dessa forma. Eu não entra na minha cabeça um espaço PET que eu corri atrás do recurso, custou 98 mil reais e uma reforma custar 600 mil reais. Não entra na minha cabeça, porque o espaço já existe, o espaço ele está muito bem cuidado, muito bem. Ele tem melhorias a ser feitas? Tem, sim, mas não no valor de 600 mil reais. Não entra. Eu quero Não para pintar o muro por 600 mil reais, né? Não, isso é um pintar o muro não é 600. O pintar o muro e colocar um portão custa 1 milhão, de acordo com eles, e ainda assim deram prioridade, ordem de prioridade. E se vocês visitarem um local, esse não tem 1 milhão para ser gasto naquele local. Eu acho que faço um apelo aí para os moradores, para todo mundo analisar todos esses projetos que foram aprovados e os recursos que serão aplicados e dar uma passagenzinha. Tem um jardim de chuva com um valor de 3,5 milhões. São plantas, gente. A prefeitura tem planta. 3,5 milhões para plantar, por favor, né? Então, é isso que nós precisamos discutir. Eu acho que a respeito desse repasse das verbas, porque está sendo um absurdo
esse repasse de verba, né? A gente sabe que não custa tudo isso 1 milhão, por exemplo, que você falou, Ana, né? 1 milhão para fazer a reforma lá no Espaço PET. Então, eles vão aprovar esse 1 milhão para fazer essa reforma no Espaço PET, ou tem condições de diminuir esse valor? Como alguém sabe me informar isso? Parece que eles podem usar até 1 milhão nesse espaço. Tá, tudo bem, não vai custar 1 milhão ali. Olha, no máximo, eu chutando bem alto ali, no máximo ali, uns 90 mil o espaço de 1 milhão deve custar. E o que é para reforma, que é de 600 mil, acho que nem isso, porque é um gramado, uma torneira e pintar um muro. Por favor, 600 mil reais não, né? Então, assim, a gente está numa região que já está sendo relatado aí por vocês, que está faltando espaço de convivência, espaço para tirar essas pessoas de situação de rua. Nós não temos uma instituição de longa permanência do idoso, uma ILPI na região, nós não temos. Tem muito idoso na rua, dormindo na rua, morando na rua. Não temos segurança, a gente está com problema de falta de segurança. Aí pega todo... Mas também, né, nessa questão de abrigo aí para os moradores de rua, né, para essa questão dos moradores de rua, não adianta você pegar e jogar lá. Nesses espaços tem que ter um curso, um treinamento, ou padeiro, ou cabeleireiro, ou qualquer coisa que facilite a vida para que eles se sintam, sabe? Pessoas dignas. Porque não adianta jogar lá e não fazer nada. Vai lá, toma banho, toma sopinha e vai embora. Então, eu acho que esses espaços de abrigo, de acolhimento, eles estão tendo uma gestão bem complicada. Porque você não pode jogar um ser humano lá como um lixo. Você tem que pegar esses espaços, tá lá, vamos fazer um curso. Vários cursos têm de curta duração que pode gerar renda para esses moradores de rua e libertarem ele dessa vida de morador de rua, entendeu, Ana? Então, é difícil, a assistência social fala, pega, uns não querem ir e tal. Mas os que vão, tá? Eu acho que eles têm que sair de lá, esse tempo ocioso que eles têm, fazer um curso profissionalizante, gente. Eu vou te falar pela minha experiência. Posso falar um pouco? Pode. Vocês estão me ouvindo? Sim. Oi, Ana, meu nome é Eugênio. Na realidade, eu sou coordenador do CPM em Santo Amaro. Tá. E aí eu não estou presente hoje por conta de que eu estou com a gripe. E aí eu resolvi não participar porque eu não queria contagiar outras pessoas. Mas essa demanda que você apresentou agora, eu me lembro muito bem que você também apresentou na última reunião que você participou junto conosco. Sim. Eu queria ver com você o seguinte, se é possível você colocar, sei lá, num papel, ou mesmo mandar pelo WhatsApp, essas dúvidas suas, essas demandas suas com relação a valores, porque daí eu posso formalizar um formato de ofício e eu encaminho isso junto à subprefeitura, entendeu? Tá. Na Então, realidade, eu acho que você já foi puder... oficializado isso na reunião anterior, né? Então, o Conselho Participativo ficou de trazer essa resposta para a gente nessa reunião de hoje. Como Entendeu? a gente teve um probleminha aí no começo da reunião por questão de conexão, né? E também pelo fato do representante do governo local ter saído antes do final, bem antes do final e bem no início, fica um pouco complicado de responder todas essas questões que você trouxe. Por isso é que eu falei, eu não sei se você leu a última ata, né? Se isso estava destacado ou não na última ata. Eu não me atentei, mas foi falado, mas eu não me atentei se foi em destaque. Então, tudo Ana, bem. não é o CPM, é a prefeitura que tem o pessoal que faz os orçamentos. Então, o CPM, na verdade, fica na subprefeitura. Eugênio, não é a gente que é responsável por trazer essa resposta. A gente solicitou para o pessoal da subprefeitura, que tem o departamento, que faz todo esse levantamento dos valores. Sim, mas a minha proposta era justamente essa. Eu falei assim, bom, eu, enquanto membro do CPM,
Eu sei exatamente que a Ana colocou essas demandas na última reunião e, por questão de conexão, não foi, talvez não tenha sido respondida, né? Mas pode insistir nisso, não que o CPM vai dar a resposta, dizer por que vai gastar 1 milhão aqui, 400 mil reais ali, mas eu acredito que pode solicitar à subprefeitura, que a subprefeitura justifique por que está um gasto tão elevado, isso, qual foi o processo de licitação, se houve ou se Ainda não vai houve haver, licitação. na realidade, foi aprovado e depois foi aprovado o investimento desse valor naquele local. Aí vai para licitação, as empresas vão lá, quem vai vencer a licitação? Eles têm 1 milhão para gastar no espaço PET, tem 600 mil para gastar não sei aonde, tem mais não sei aonde, é isso. Eu acho Ele que já a estabelece licitação um vem teto, após, mais ou menos, não é isso? é um outro passo. Então, mas ele já estabeleceu aí mais ou menos o teto que eles vão utilizar na reforma, ou na construção, ou reconstrução desses espaços que você citou. Então, o que eu estou propondo aqui é o seguinte, não é que o CPM vai lá e vai esmiuçar tudo isso, não. Eu acho que cabe a nós, eu acho que solicitar à própria prefeitura. Mas, antes disso, seria interessante consultá-los, né? Por conta da gente não ter tido a reunião logo no início, então fica um ponto de interrogação aqui, se eles esclareceram isso ou não no início da reunião. Se vocês toparem, podemos fazer um grupo de WhatsApp e entrar em contato um com o outro e a gente tentar todo mundo se conectar bem aí para avançar nas pautas aqui da região. Tem um grupo chamado... Eu sei, mas eu acho que Posso falar? Eu acho que o CPM poderia, né, ter esse relatório detalhado do que vai se fazer em cada projeto aprovado. Isso. Nós temos que ter o detalhamento, vai gastar, tem 1 milhão ali, então vocês detalhem em que vocês vão gastar isso. Perfeito. Né? Porque eu decido 1 milhão, chega lá, o cara vai lá e troca a torneirinha e fala que gastou 1 milhão. Então, eu acho que nós precisamos ter detalhes da onde vai ser aplicado essas emendas aí, né? Tá? Eu acho que nós temos que ter um relatório detalhado. Tem que ser mais claro, né, Lindy? Bem mais claro. Oi, gente, mas isso já foi solicitado, né? Foi solicitado antes da reunião passada, foi solicitado na reunião passada para ser apresentado hoje, e não foi apresentado hoje, e o Vinícius, que é o responsável, falou que vai apresentar daqui 20 dias. Então, no meu ponto de vista, só estão ganhando tempo. Então, eu acho que a gente tem que entrar com um ofício exigindo explicações. Se eles não estão atendendo a gente numa reunião online, que não dá mal para ouvir o que eles estão falando, então vai ter que ser através de ofício. Daí sim, eles são obrigados a responder. Sim, concordo com você, não dá para ouvir nada. Pois é ridículo. Uma dificuldade para entrar na reunião, uma dificuldade, perdemos a metade da reunião. Não conseguiu ouvir. Na hora que não era mais o assunto da pauta, interessado na maioria, todo mundo conseguiu ouvir. Então, ridículo, gente, pelo amor de Deus, não é assim que funciona, ninguém é criança aqui. Então, acho que a gente tem que entrar com um ofício, a Ama Chácara pode fazer esse ofício, tem outras associações aqui no grupo, a gente pode fazer um ofício em nome de todas elas, solicitando uma reunião extraordinária antes desses 20 dias que eles pediram para a gente. Essa é a minha opinião. Concordo e agradeço, super apoio. É um absurdo deixarem a gente no vácuo aqui também, né? Renata, o que você acha? Cadê o Tabacô e o pessoal aí? Só tá o Eugênio, né? Saiu da reunião, eu acho que ficou só nós num grupo aqui, numa reunião que ninguém... Reunião deve ter caído a conexão. Eu acho que sim, acho que ficou todo mundo em silêncio absoluto, que somos nós aqui, indignados, porque a gente não e que a gente pode pedir esclarecimento, porque a gente tem que entender esses orçamentos, que esse Vinícius ficou de refazer, rever e trazer novos valores, e
eles falaram no começo da reunião, e pelo que eu entendi, ele nem entrou nas praças, tá? Ele falou que tinham sido feitos orçamentos, e aí focou naquele principal, que ele falou que ele vai trazer os esclarecimentos daqui 20 dias, mas eu não entendi que ele tinha revisto esses valores das praças. Pois é, o que ele falou é que tem o dinheiro para fazer todos os projetos e que vai fazer todos os projetos. Foi isso que ele falou no começo da reunião. Só que não é isso que estava combinado para a reunião de hoje. Estava lá na pauta que hoje eles iam apresentar o projeto com orçamentos abertos para a gente ver e questionar, porque a gente está achando um absurdo esses valores. Então, esse valor dá para recuperar, dá para revitalizar todas as praças da Chácara Santo Antônio, que não são muitas. Mas dá para fazer. Certeza. E até para criar novos espaços, viu, Luli? Porque a gente tem muita área parada aí que pode dar utilidade aí para ela. 10 milhões, gente, pelo amor de Deus, não é pouco dinheiro. 10 milhões é muito dinheiro. Quantas câmeras do Smart Sampa conseguiria colocar no bairro? Em Santo Amaro, com R$1 milhão, quantas? Pois é, então acho que a gente precisa continuar cobrando, exigindo, porque é nosso direito saber, é nosso direito querer que esse dinheiro seja bem investido, e eu acho, a minha opinião é essa, vamos fazer um ofício e exigir antes de 20 dias, 20 dias demora muito. Concordo. E sobre as câmeras também, meu marido foi participar da reunião. Uma burocracia para poder a gente conseguir uma câmera para colocar nos lugares que estão, sabe, com um problema, igual aqui onde eu moro. Uma burocracia que nós até desistimos, sabia? Mas câmeras é outro assunto, gente. Desculpa, não entra nesse conselho agora nesse projeto. Então... Quem vai fazer esse ofício, quem deveria fazer, que deve fazer, seria o Tabacu, não é? Porque ele não é o secretário. Então, é o secretário do CPM. Isso. Então, mas se na reunião ficou acordado com a subprefeitura que ele vai trazer em 20 dias, e aí a gente acatou, ok, eu acho que cabe sim as associações, como a Luli propôs, questionarem e falar, a gente estava participando, não conseguimos ouvir, a gente quer os esclarecimentos, conforme tinha sido prometido ser trazido nessa reunião, que não aconteceu. Eu acho que associações, sim. Concordo com você, Renata. Eu também concordo, Renata. Você me ajuda a fazer isso? Eu também concordo. Então tá bom, gente. Então vamos fechar nisso. Então eu e a Renata e quem mais quiser ajudar a fazer esse ofício, a gente faz esse ofício. Posso me comprometer de entregar, ou quem puder entregar aí para o Tabacô, entrega para ele, ou não sei se é para ele, se é para o Vinícius, para quem for, vocês precisam me orientar, porque acho que 20 dias é muito tempo. Pode contar comigo também, Luli, se vocês precisarem aí. Legal. A gente protocola na sub e dá cópia para o Tabacô, para o CPM ter ciência do que está sendo pedido, e pronto. Ótimo. Então é isso, gente, combinado. Tá certo? Valeu, então, todos obrigada, nós estivemos gente. presentes na reunião. Eu concordo. A Boa nossa noite. reunião já terminou, né? Beijo, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Beijo, boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Ai. Isso aqui.
Ai.
Entendi. Então, a gente pode ver como que a gente mas eu acho que a gente pode ajudar mais dessa forma do que efetivamente no conselho participativo.